Um jovem garoto está deitado no meio de uma linda floresta. O céu estava claro e os passarinhos voavam em cima dele, quando um raio de sol bateu no seu rosto e o fez abrir os olhos. Ele ficou meio perdido no começo, sem entender o que estava acontecendo. Por um segundo, pensou que talvez tivesse morrido e ido para o céu, aquele lugar era muito bonito para ser real. Mas aí ele começou a lembrar que antes de tudo isso, ele tinha participado de um experimento meio louco. Começou a cair na real que aquele experimento pode ter dado ruim e ele terminou ali. Aos poucos ele foi percebendo que aquilo ali não era bem um paraíso não, a grama estava alta, tinha mato para todo lado e não parecia ter ninguém por perto. Até que ele escutou um barulho, parecia alguém correndo. Ele levantou a cabeça e percebeu uma garota desesperada correndo na direção dele. A menina até que era bonita, tava ali de roupa de fazer exercício e o jeito que ela corria parecia que tava fugindo da polícia, tá ligado? Protinha fica sem entender muita coisa e nos é revelado que o nome da garota era Liwan. Mas o que ele não sabia é que ela não estava fugindo, ela só estava apertada, desesperada para achar um banheiro. E é claro que ali no meio do mato ela nem ia achar banheiro nenhum. Então ela correu mais um pouco e olhou para os lados para ver se tinha alguém olhando. Pensou que não tinha ninguém e decidiu se aliviar ali mesmo, escondido entre as árvores. Só que o que ela não contava é que o Yuan estava ali no meio do mato. E ele, coitado, ficou sem reação, pensando o que essa garota tá fazendo aí. Ficou em choque, totalmente sem saber onde fiava a cara. E ele nem sabia se desviava o olhar, se saía correndo ou se fingia que não viu nada. Na cabeça dele, a situação era tipo assim. No segundo ele tava num lugar lindo, achando que tinha ido pro paraíso, e no outro ele tava vendo uma desconhecida metendo mijas no meio do mato, tá ligado? Foi quando ele escutou um chiado fino, quase abafado pelo som ambiente da floresta. O prota deu uma congelada e percebeu que aquilo não era da sua imaginação e nem vinha da garota que estava na sua frente. Ele deu uma olhada nos arbustos e viu uma cobra saindo rastejando. Rapidamente, a cobra avançava silenciosamente em direção da garota agachada. Então o protinha, sem pensar nem duas vezes, já gritou a garota alertando da cobra que estava perto dela. A Liuan fica um pouco surpresa, né, porque ela pensava que estava ali na floresta sozinha e do nada pegaram ela nos seus momentos mais íntimos. Ela é com o rosto um pouco amedrontado e pergunta quem está ali. Daí a cobra não perde tempo, já dá uma degustada ali na saliência da Liuan. A dor da mordida, mas o susto de perceber que tinha mais alguém naquela floresta, fez Liuan tentar correr, mas acabou tropeçando no seu próprio tênis. Com um desequilíbrio, a garota acabou desabando daquele barranco e caiu bem em cima do protagonista, em uma posição tanto quanto suspeita. A garota começa a se queixar de dor, mas quando percebe que está em cima do jovem, já começa a dar uns pancadão nele, e o garoto se vê apanhando, mas apesar disso aparenta estar gostando. Esse protinho aqui meio esquisito, hein? Ele retruca falando pra garota que não tinha intenção de fazer aquilo, mas ela também fala que uma pessoa ruim nunca falaria que é uma pessoa ruim. Ele fala que só viu a cobra por ali se rastejando perto dela e tentou avisá-la, mas ela perguntou o que ele estava fazendo ali antes da cobra aparecer. Pior que parece realmente suspeito, né? O que esse cara tava fazendo aí no meio da floresta, no meio do lago? Que papo torto. No meio da discussão, ela começa a passar mal e o protagonista fala que pode ser o veneno da cobra fazendo efeito. Ela grita para que ele não se aproxime dela, mas ele explica que o veneno daquela cobra é muito forte e que precisa ajudá-la a tirá-lo. Ela reluta, dizendo que não quer que um tarado a toque, mas acaba desmaiando e caindo sobre o protagonista. No meio da floresta, um velho está gritando e procurando por sua neta, e ao encontrá-la, ele se depara numa situação tanto quanto suspeita. O velho fica muito irritado por ver sua neta naquela situação, e puxa uma faca pensando que o protagonista estava molestando ela. Nossa herói rapidamente o impede de acertá-lo com a faca e avisa que sua neta está correndo um risco de vida. A garota começa a recobrar a consciência e chama seu avô que está em cima do garoto naquele momento. Ela fala pro velho que está sentindo muito frio e interrompe de sua tentativa de tentar passar o nosso médico para uma melhor. O protagonista toma a frente do velho dizendo que não havia outra maneira e começa a tirar as roupas debaixo da garota. O velho se espanta novamente e pergunta o que o jovem está pensando que está fazendo. Ele responde casualmente que está tirando a calça dela. O velho se enfurece mais uma vez, mas é confrontado pelo protagonista que diz que não se importa com o que o coroa pensa, ou vai fazer com ele depois, mas que agora ele vai salvar aquela garota de qualquer forma. Ele avisa que a garota foi picada por uma cobra e que se não for tratada com urgência irá morrer, e fala que a única forma de ganhar tempo é chupando a área mordida para desacelerar a disseminação do veneno. O velho diz que se for para chupar o veneno, prefere que ele mesmo faça, mas o garoto avisa que o local onde a garota foi mordida foi nas nádegas, e pergunta se o velho tem certeza de que vai chupar o veneno das nádegas da própria neta, falando que isso poderia deixar marcas na memória da garota. O velho acaba concordando que realmente não era uma boa ideia. Imagina se a mina acorda, a primeira imagem que ela vê é o vô dela abocando o traseiro dela, mano. Mas na hora que o protagonista vai ali tomar uma atitude, o vovô já volta atrás, implorando para que ele não toque no traseiro da Liuan. O prota convence de novo o velho de que era uma situação urgente, que não dava para esperar uma ambulância chegar. E quando o velho finalmente decide deixar o protagonista fazer seu trabalho, ele avisa que o veneno penetrou bem fundo. Que se eles demorarem mais um pouco para fazer os socorros, a garota vai acabar perdendo a vida. O Yuan pensa que mesmo com sua experiência médica, ele nunca tinha feito algo daquele tipo na vida.
O velho começa a ficar desesperado, implorando para que o jovem médico salve sua neta. Então, Prota junta um pouco de coragem e começa a sugar ali o veneno do traseiro da garota. Ele pede para que o velho vá atrás de uma lista de ervas medicinais que podem ser encontradas ali pela montanha mesmo. Então, o Tian decide ele mesmo ir atrás delas. Após 3 horas, as coisas parecem ter se acalmado um pouco. O velho pergunta se o garoto realmente era um médico, e o protagonista já é mó grosso, respondendo que se ele não acredita que ele é um médico de verdade, ele pode parar de tratar a neta dele agora mesmo. O velho diz que estava perguntando numa boa, e o prota fala para que ele não se preocupe, pois ele não brinca com a vida das pessoas. Aproveitando o momento, o protagonista pergunta em que ano eles estão, pois as roupas daquelas pessoas pareciam de décadas atrás. O velho fala que apesar deles viverem nas montanhas, eles não estão tão atrasados assim, que estão no ano de 2019. O Yu-chan fica desacreditado, achando que o velho só pode estar de brincadeira com a cara dele. É claro que o protagonista já compra a ideia na hora, e decide ir junto com o velho para a casa dele para dar uma conferida ali no calendário. Chegando na casa do velho, o prota tem a confirmação de que realmente era tudo real. Ele realmente voltou no tempo. E quando se olha no espelho, ele nota que está muito diferente, e reclama que aquela versão dele está muito zoada. Enquanto isso, o velho lhe de canto só dá risada e chama ele de narcisista. O velho pergunta para o senhor quem era o líder da aliança naquela época. O velho, meio confuso, fala que o nome daquele lugar é Ruáquia. Tem vários países vizinhos, mas ele nunca ouviu falar de nenhuma aliança. O prota dá uma congelada e pensa, como assim Ruáquia? Só que aí ele lembra que antes da aliança se formar, existiam esses países independentes que ainda estavam em guerra, ou seja, ele viajou um bom tempo no passado. Nesse meio tempo, a garota finalmente acorda e já começa a chamar pelo vô. Ela não lembrava o que tinha acontecido e como chegou em casa, já que os dois estavam cortando lenha na floresta. O velho dá uma explicada sobre o que aconteceu e fala que aquele rapaz na sala foi responsável por salvar a vida dela. A Lin-Wan começa a lembrar ali dos momentos suspeitos com o Prota e já chama ele de pervertido. O senhorzinho, que já conhece o jeito da garota, repreende ela, falando para que ela não seja malvada, já que aquele garoto foi como um anjo na vida dela. Nesse momento, o Prota pede para que aquele velho deixe que ele mesmo explique, e pede para que ele vá buscar o chá de ervas que ele deixou esfriando. O velho concorda, e quando ele sai, o clima fica tenso ali no quarto. A garota já olha pro Prota desconfiada, pensando o que ele iria aprontar agora. A Lin-Wan olha o local onde está o curativo e pergunta se foi ele que aplicou. O protagonista fala que foi ele sim, e ainda dá uma brincada com a situação, dizendo que ele deu um prato naqueles docinhos dela. Na hora, a menina começa a xingar o protagonista, falando que ninguém agora vai querer casar com ela. E o prota retruca, falando que a situação obrigou ele a fazer isso, e que se não tivesse sido ele, seria o avô dela. O prota para um pouco para pensar e se pergunta como ele foi parar ali. Que tipo de experimento científico fez ele viajar no passado? Mas ele logo corta esses pensamentos para mandar a garota descansar, e ela pergunta para ele qual o seu nome. Ele responde que é Yu-chan, mas a gente vai chamar só de Yu-chan mesmo, porque falar nome sobre nome você fala. A garota se apresenta como Lin-Wan e pergunta o que ele estava fazendo naquela montanha sozinho, e também comenta que ele não parece uma pessoa daquele vilarejo. Ele fala que também não sabe como veio parar ali, e que só lembra de acordar escutando alguém urinando numa floresta. A menina começa a surtar, mas tenta se convencer que talvez ele só esteja blefando, e que na real ele não deve ter enxergado nada, por estar meio zonzo ainda do desmaio. Mas aí o prota fala que isso aí é besteira, porque ele viu tudinho. A garota se enfurece e vai pra cima do prota, mas acaba escorregando e caindo bem com ferimento no chão. Nosso prota, que já tá inspirado, já vai tirando a calça dela e massageando a área com a desculpa que é para diminuir a dor. A garota já tá querendo esganar ele, até que o velho entra no quarto e encontra a garota toda envergonhada. Ele pergunta o que está acontecendo ali, e a garota aponta para o protagonista e fala que não tem nada a ver com ele. O velho fica ainda mais confuso e pergunta o que aconteceu. E o prota, com a cara mais lavada, diz que apenas deu uma massagem para aliviar a dor. Ele ainda completa dizendo que a garota talvez não goste de ter a calça tirada 2 vezes ao dia. A Lin-Wan já ameaça ele de morte se ele espalhar alguma coisa sobre ela. E ele fala que não tem interesse nenhum no corpo dela, por ela ser toda plana. Mudando de assunto, ele pede o remédio para o velho, mas a garota, desconfiada, fala que não vai tomar, alegando que poderia ser um veneno. O Tian pega o remédio da mão do velho e fala que agora que ele salvou a vida dela, ela vai continuar viva. Ela dá uma debochada ali da cara dele, dizendo que duvida que ele seja um verdadeiro médico. Ele dá um sorrisinho e fala pra ela que se ela não quiser tomar o remédio oralmente, ele vai ter que introduzir de outra forma. A garota já consegue pressentir o perigo e o caos e fala pra ele que vai sim tomar o remédio que ele trouxe. O vovô ali pergunta como está a situação da Lin-Wan e o prota fala que está tudo bem, ela só precisa de alguns cuidados especiais e já vai ficar perfeito. Ele já aproveita o embalo e pede para o velho que possa ficar ali na casa dele por um tempo, já que não tem onde dormir. O velho fala que desde que ele cuide sua neta,
neta, ele pode ficar pelo tempo que precisar. Durante a noite, enquanto a Li-Wan tá tendo pesadelos ali com o protagonista, ele se pergunta de quem é aquele corpo que ele está usando, já que o velho diz que ele não parece ser daquele vilarejo. Ele pensa também o porquê que ele acordou no meio de uma floresta, e também percebe que aquele corpo é muito fraco, provavelmente por causa de álcool e prazeres carnais. Ele deduz que nasceu num corpo de um pervertido, e que talvez aquele cara foi assassinado e jogado pelas montanhas. Então decide que vai investigar a vida antiga daquele corpo, e vai dormir. De manhã cedo ele já acorda com uns gritos vindo do lado de fora da casa. Os fortões lá fora estão ameaçando de invadir a casa. Archank não tem nada a ver com isso, continua só se espreguiçando e apenas ignora. Enquanto isso, o velho está tomando uma cobrança lá no lado de fora. O líder do grupo já avisa que se o velho não tiver dinheiro para pagar a dívida, ele vai levar a Li-Wan de pagamento mesmo. O velho pergunta por que ele trouxe tantas pessoas ali pra frente da casa dele e fala que ele não vai dar a neta dele para pagar dívida nenhuma. A Li-Wan pede para que o chefe dê mais tempo para que eles consigam dinheiro e promete que vai devolver tudo, mas ele responde que ela só precisa aceitar o pedido de casamento do neto dele e a dívida será perdoada. A Li-Wan implora para que ele pare com isso e já avisa que não sente nada pelo rapaz. O chefe então inflama o grupo para invadir a casa do velho. Eles avançam com a intenção de tomar a garota à força. E o velho até tenta impedir, mas ele é muito fraco e já é superado facilmente. Quando eles estão prestes a invadir a casa e tomar a garota como pagamento da dívida, aparece eu, rapaziada, mais um vídeo. Se você gostou da obra, comenta aqui embaixo e deixa o like para ter continuação. Valeu!